Telefone de botão, 30 segundos. 30 segundos para acabar. 30 segundos. Deixa, a moça vai acabar, deixa. A moça vai acabar, pode ver o telefone. Deixa a moça. 30 segundos, calma, moça. Calma. É pouco, tá bom. Mete o cronômetro, espera. Mete o cronômetro. Ué, mostra o telefone. Tá aqui, ela vai poder abrir. Mostra. Ele conta assim para você. Vai. Não, ainda não começou. Vai. Vai, Ainda não 30 começou. segundos, vai, começa. Mete contigo. Mete você. 2, 3, Três. vai. Vamos ver, 30 segundos. Tem que acabar essa garrafa d'água. Acabou. 30 segundos, vamos ver. O telefone é teu, 30 segundos. Não deixa agora, vai deixar cair, boy. Tá cair, tá cair, tá cair. Tá caiu, ué. Já! Bateu. Já bateu! Bateu. Quase. Ah. O quê? O minuto bateu! Já, bateu antes do quê? Não, mas que... Não, Ah! É, Ué.